Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft. Eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie sua conta. Aproveite o papo reto. Boa noite, meu nome é Elder Souza, sou consultor aqui na Bluesoft, né? Eu tinha prometido que eu ia fazer uma palestra seguinte do McDonald's, mas eu resolvi fazer um pouquinho a introdução de alguns fatores que influenciam bastante o McDonald's, né? Para dar essa introdução, eu resolvi falar da empresa que originou todo esse boom, toda essa história, esse contexto. A empresa é a Enron, né? Enron, uma empresa norte-americana, fundada em 1985, né, a partir da compra da Internorth pela Houston Natural Gas, onde as atividades principais eram a exploração de gás, transmissão e distribuição de energia. Porém, num certo momento da empresa, eles começaram a fazer operação em frequência de internet, venda de frequência de internet, gerenciamento de risco e derivativo climático. Vou explicar um pouquinho mais para frente. Ela foi considerada a empresa mais inovadora dos Estados Unidos por 6 anos. Foi de 90 e pouquinho até 2001, se eu não me engano. Ela também foi considerada a 7ª maior empresa dos Estados Unidos, com valor de 68 bilhões de dólares em 2000 e 101 bilhões de dólares em 2001, no começo de 2001. Vou explicar também por que eu estou falando no começo. Esse cara aqui, o Kenneth Lay, ele era o CEO da empresa quando ela adquiriu a Internorth. Ele tinha uma visão, ele era meio visionário, assim, ele gostava de inovar, sempre buscava tecnologias, né? E quando ele passou o cargo para esse cara aqui, que é o Jeffrey Skilling, né? Ele viu que a parceria ia dar certo, né? Que o legado dele ia continuar. Porque esse Jeffrey Skilling aqui, ele era totalmente pirado nas inovações. Tudo que ele via de inovação, ele decidia investir o capital da empresa, né? Sempre ajudado por esse cara aqui, que é o Andrew Foslow. Ele era o CFO, né, da empresa. Então, o que aconteceu? O Skilling decidiu optar pela operação market to market. Essa operação contábil, ela permite você jogar um valor num certo derivativo que você tem no futuro. Por exemplo, eu tenho um contrato para daqui 6 anos, esse contrato hoje para mim vale 10 milhões. Então eu já lanço lá na minha contabilidade 10 milhões agora, né? Isso que levou uma inflação no valor da empresa. Então a empresa foi ganhando valor, foi ganhando destaque no mercado, gerou atração de investidores, né? Chegaram a ter investimentos e fizeram investimentos em outras tecnologias, né? E para atender essa demanda criaram novas empresas, né? Mas o cenário não era bem esse. O cenário interno da empresa era o seguinte: eles faziam esses balanços conforme eles achavam necessário. Por exemplo, já ganhei 10 milhões nesse contrato que vai render daqui 6 anos, né? Tinham grandes apresentações sobre o resultado da empresa, então eles chegavam e falavam assim: a empresa nesse último trimestre cresceu 200%, né? Tanto é que o Jeffrey Skilling, por um bom tempo, falava que até 2010 a empresa cresceria 800% naquela época, né? E começaram a vender ações indiscriminadamente no mercado, até então não regulamentado, assim, efetivamente pela SEC, né? E fazia incentivo para os funcionários reverter as economias em ações. Lá não tem muito, nos Estados Unidos não tem muito esse plano de previdência, né? Eles fazem as reservas deles
conforme os anos de trabalho, né? E quando eles se aposentam, eles pegam essas reservas e vão curtir a vida. E, na verdade, a empresa estimulava eles pegarem esse dinheiro e investirem na empresa para ganhar mais dinheiro. No cenário externo, né, o negócio começava a tomar um ar meio nefasto. Por volta de 97, mais ou menos, eles começaram a manipular o fornecimento de energia, né? Isso após conseguir um forte lobby em Washington, né, para desregulamentação do setor de energia, ou seja, empresas privadas começaram a entrar no setor de energia dos Estados Unidos, né? E como é que era essa manipulação? Em determinado período eles falavam assim, a energia vale 3 dólares, né, por watt produzido. E para aumentar esse valor, eles desligavam as plantas de abastecimento de energia para a Califórnia. Porque aí racionava a energia, começava a aumentar a procura, a demanda, e eles ofertavam com um valor mais caro. Então eles começaram a inflar a empresa desse jeito, né? Eles também tiveram uma visão de vender energia, água, espaço de linha de comunicação como commodity, né? Como é feito com grãos e minérios hoje, né, na Bolsa de Valores. E eles tinham o apoio de uma empresa de auditoria externa. Essa empresa era Andersen, né? Ficaram com eles uns bons longos anos aí. Mas nem tudo são flores, né? Esse cenário da Enron, eles estavam bem no começo das tecnologias, em 97, estava vindo na internet, tudo, aquele boom tecnológico que teve, né? Então as empresas viram que eles estavam ganhando, né? Viram que eles estavam fazendo a receita certa e foram atrás. Nisso começou a aumentar a concorrência, diminuiu a procura por eles, né? As outras empresas do grupo que eles tinham investido de tecnologia, de investimento, em outros países até, começaram a dar prejuízo, né? Depois da investigação descobriram que era cerca de 10 bilhões de dólares em prejuízo. Mas até então estava tudo maquiado, eles estavam crescendo e todo mundo estava acreditando na empresa. Começou uma especulação, né, de especialistas da bolsa falando, será que esse valor da ação está superfaturado? Será que eles não estão escondendo alguma coisa? Né? E nesse meio tempo, os diretores, né, os 3 que eu citei, começaram a vender suas ações. E todo mundo estranhou, falou, poxa, por que eles estão vendendo ação se eles acreditam tanto na empresa? Se eles estão vendendo um peixe tão bom assim, né? E isso começou a diminuir a procura pelas ações deles. O Skinning, que era o CFO até então, ele resolveu sair. Quando ele saiu, aí abalou o mercado. A SEC ficou intrigada, né? Por que o CFO estava saindo de uma empresa tão promissora e abriu uma investigação. A SEC é o órgão de regulamentação da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, né? E isso começou a gerar uma queda brusca no valor das ações, né? A dívida chegou a 25 bilhões de dólares. Quando a empresa faliu, demitiu 4 mil funcionários. A Andersen foi à falência e deixou mais 85 mil na rua. JP Morgan e Citibank absorveram a dívida de contrato que eles tinham de 800 milhões. Alguns bancos pequenos ao redor do mundo faliram, devido às parcerias que eles tinham no exterior. Empresas de pequeno porte e familiares que eram parceiras da Enron faliram também. E o preço da ação foi a zero, né? O escândalo envolveu não só bancos, auditoria e advogados, mas também políticos aqui, como, por exemplo, o George Bush filho, né? O Simpsons fez uma tiradinha esperta do problema da Enron, né? A volta dos sonhos quebrados, né? Os sonhos rompidos. Mas nem tudo foi sofrimento, né? Com a falência da Enron, veio a lei Sarbanes-Oxley, que gera as regras contábeis hoje no mundo todo. A criação do método COSO, que visa
o gerenciamento de risco e a transparência na empresa, e a inclusão de curso de ética nas escolas de negócios. Né? Aqui tem uma frase do Skilling, que quando ele foi julgado, ele foi condenado, se eu não me engano, a mais de 70 anos na cadeia, pra cadeia, né? Aí ele fala assim: a diferença entre eu e as pessoas que me julgam é que eles não foram espertos suficientes para fazer o que nós fizemos. Então, assim, ele admite a culpa master, né? E aqui eu trouxe uma imagem para ficar para uma próxima apresentação. Né? Meras semelhanças são meras coincidências, né? Mas a gente tem a inspiração lá de fora, no talvez visionário brasileiro. Né? Obrigado, gente.